Ok, eu senhor. Humanos com Liberdade, nessa sexta-feira, Liberdade do Jornal, na Rádio Piratini aqui, né? Agradecemos a você pelo prestígio, pela companhia. Hoje tivemos um grande evento, muito bonito, São Miguel das Missões, aqui a presença da nossa tradicional esquadrilha das fumaças, povo da região missioneira, baldas e turistas, eu creio que umas 1.300 pessoas, 1.500, 1.700 pessoas, por aí, prestigiaram esse evento aqui no município de São Miguel das Missões. Isso é muito positivo, o lugar é lindo, bonito, e todo mundo que vem para São Miguel aqui, não é, se encanta com as maravilhas que temos nesse município, onde as mídias, Liberdade do Jornal, Rádio Piratini aqui, não é, dissertam e levam para mais longe a existência das nossas riquezas, né, para nossos povos, para o mundo, a imagem do nosso patrimônio, nossa história aqui em São Miguel. Você pode conferir no YouTube, Liberdade, o jornal, não é? Vídeos ali sobre esse evento, a Esquadrilha da Fumaça, São Miguel das Missões. Também nossas páginas no Facebook, ali nós temos clipes que mostram sobre esse importante acontecimento. Garganta me judia. E então eu vou pedir, em seguida vou pedir ajuda aqui para o senhor, né? Quando a coisa encrespar, vamos mais 3, 4 palavras, senhor. Mas nós tivemos momentos, eu tive também essa semana uma situação um pouco preocupante, com doenças na família, mas tudo já superado, paciente já em casa, né? Onde a gente viveu um momento de estresse, de muita preocupação, meu pai, né? E onde aprendemos alguma coisa, inclusive sobre saúde. Sempre a gente tem um olhar atento sobre essas situações, não é? E a gente vendo assim da dificuldade, ou, digamos assim, dos novos caminhos que permeiam o acontecimento saúde, né? Como muda, como isso é progressivo. Aí nós tivemos numa cooperativa médica, onde ele foi atendido durante dias, ali, uma semana, a qual agradecemos, e aos médicos, inclusive o meu genro, o Dr. Osmani, né, que coordenou todo esse evento, né, e aos outros profissionais aí que fazem parte, que atenderam o meu pai, Adelino Sartori. Não é? Então, mas o que eu vi o seguinte, em um paciente chegando em uma casa de saúde, hoje em dia, a casa vai encaminhar o atendimento médico para determinadas especialidades, né? E assim que ela tangencia, ela toca, ela chama um desses profissionais para fazer o atendimento, ele traz com ele vamos dizer assim, uma relação pequena, mas traz de outros profissionais aos quais ele veicula aquele paciente. Vamos dizer assim, mas eu preciso de um especialista para tal coisa. É bom que seja analisado por outro especialista de tal área, garganta, pulmão, o dedo do pé, não é? E assim ele vai arrastando amigos, parceiros, colegas, para dentro daquele paciente. E que vão, no intuito, creio que sempre de ajudar, até porque é melhor tu ter uma visão o mais abrangente possível, ele soma aquele monte de... E às vezes o paciente está lá, parado, esperando para os atendimentos, e enquanto aquela espécie de máquina vai se movendo, se articulando para formatar o quadro de atendimento ao vivente. E quando lá, observando, tirei uma pré-conclusão por hora, porque todas as conclusões são dinâmicas, e eu concluí que
que o médico, ele é um especialista em química, e então ele examina um corpo, ele faz o levantamento, para isso acontecem os exames, e ele começa a alocar químicos para dentro daquele corpo químico, que também é químico. E ele busca vamos dizer assim, dentro daquela interação, uma solução, um equilíbrio, um reequilíbrio para aquele corpo. E como digo assim, não só os exames que dão uma ideia da química do corpo, como dentro da própria cabeça e dos recursos que ele tem, a química, e fazer o intercalamento através das drogas, da medicação, como também ele vai agregando aqueles colegas, o conhecimento dos colegas que também fazem essa parte. Agora, falta um detalhe eu acho que é muito importante para a nossa medicina atual, moderna, que é o conhecimento do ser humano. Como que é o ser humano? Isso é a coisa mais incrível, que é o ser humano. O ser humano é tão dinâmico, é tão inovador, a própria existência nossa, ela é tão extraordinária, que a cada dia nós temos mais para aprender de nós mesmos. E ainda não só a medicina, como de resto, ainda vê o ser humano, ou busca enquadrar o ser humano em respostas e demandas coletivas, não é? Não considera a individualidade das pessoas. E daí, então, eu observando os médicos, e eu imaginando estava acontecendo alguma coisa com aquele paciente, inclusive sugeri que fizesse tal procedimento, e que foi feito, e eu digo, puxa, eles movem uma máquina toda, a máquina que está sendo ora criada para tratar aquele paciente, e para botar em, vamos dizer assim, em movimento, o paciente ali sofrendo, parado ali, e depois de um tempo eles começam a colocar aquela máquina em funcionamento, que são aquele conjunto de ações, né, de profissionais que se movem na busca da solução para aquele paciente. Mas não é considerado que o vivente ali, de repente, se é um italiano, se é um alemão, se é uma pessoa verde, se é uma pessoa cor-de-rosa. Porque dependendo de cada grupo que tu consegue identificar dentro da sociedade humana, há características maiores ou menores. Por exemplo, tu quer agradar um italiano? Uma boa polenta com queijo frito, o médico deveria saber que funciona melhor do que se funcionar para um polonês. Se o cara é de uma etnia polonesa, uma nata, um produto derivado de produto lácteo, não é coisa assim, tem um efeito diferente. A garganta de um paciente italiano hoje, ela reage, ela é diferente da garganta de um paciente de origem russa. Talvez vocês não entendam, mas há sinais imperceptíveis que se enquadram em cada corpo, em cada etnia, de formas diferentes. E esse entendimento, essa leitura, essas formas de reação, de comportamento, se diferencia de um grupelo, de um conjunto de pessoas para outros. E aí, às vezes, uma coisa que é extremamente simples, que há tempos atrás o médico via o paciente e ele examinava e já ia recitando os medicamentos. Hoje, com todos os recursos, os médicos ficam horas divagando, dissertando, vão lá para o lado, criam uma situação imaginária, muitas vezes até irreal.
alegando consultar, pesquisar, tirar e saber, eliminar dúvida, não é? Reduzir riscos. E o cara está com uma dor de barriga, né? O cara está se alimentando mal. E aí se cria toda aquela bolha. Para isso é difícil tu cair no hospital, ali mesmo com um bicho de pé, e tu sair, se tu baixar ali, menos que 4, 5 dias. Um monte de exames, de sangue, de sanidade mental, de alimentação não sei o quê, Então, como está indo a medicina? As gorduras que se criam no tratamento à saúde é extraordinário. E às vezes a solução de coisas simples tornam o custo da saúde extremamente grande. Imagina o pessoal do SUS, né? Como eu, como tantos. Por isso que falar em tratamento de saúde para nós é quase uma utopia. E às vezes algumas tiradas reta, e um atendimento aqui, mais adiante, outro, para um que outro, o resto morre confortado, acomodado, antes da sala de cirurgia. Porque geralmente para chegar à cirurgia, se for o caso, ele já está no outro lado, né? Alcione. Agradecer a Maiká Windows Film aqui, não é? Ali na esquina, na Avenida Ipiranga, não é? Uma senadora, Edil Senador Brasil, não é? Soares, 2030, Santo Ângelo. Telefone da Maiká Windows Film, né? Tudo aí para o seu veículo, parte interna do veículo, som, essas telas, não é? Ela não, como é que é aquele material que põe no vidro do veículo, né? Som, baterias, Maiká Windows Film, 99975-3889. Opção Motors, na Ipiranga, Santo Ângelo, 99912-1000, Opção Motors. Consulte o site da Opção Motors, compra, venda, financia de veículos novos e usados, né? Na Opção Motors. Padaria e Confeitaria Noroeste, aqui em São Miguel das Missões, 3381-1367. Um abraço, seu Luiz, também esteve hospitalizado, mas creio que já está bem, né? Um grande amigo, seu Luiz, na Padaria Noroeste. Né? Tornearia Ribeiro, lá em Santo Ângelo, diagonal para o Hotel de Baco, 99639-7990. Tornearia Ribeiro. Bar e restaurante, churrascaria Três Missões, o melhor churrasco de toda a região, na BR-285, quilômetro 530, 98101-1989. A Vieira Agrocereais, 3381-1205. A Vieira está lotada de caminhões, todo mundo acredita na Vieira, deposita o produto lá na Vieira. E Agro Brasil, insumos para lavoura e semente de pastagem, telefone 99677-2532. Insumos para lavoura, semente de pastagem, Agro Brasil, 9677-2532. Falar em soja, tivemos dois eventos terríveis, que se somam a outros 2 eventos próximos, em cidades próximas, e as pessoas acabaram soterradas no grão de soja. 2 no Mato Queimado e 1 aqui no Cipó. E eu conversando com um amigo meu sobre essa situação, e ele me dizendo, geralmente é por imperícia, erros dos funcionários, descuido.
E conversei bastante com ele. Desculpe pela garganta. Conversei bastante com ele. Ele falou, como é que acontece? Não, tem uma pilha enorme de soja, vai se acumulando. E com a evolução do depósito, que vai crescendo lá numa altura, lá quando está bastante grande, e a gente toma todo cuidado para não se aproximar daí porque lá no meio vai abrir um funil, um cano, se abre um tampão, e começa a sugar o soja para dentro. E daí, se tu tá próximo àquilo, tu corre um grande risco, tu tem que ficar bem distante onde o soja não se movimenta, ele suga uma quantidade baixa e depois se tu dá uma certa distância, tu não tem um risco maior. E eu disse para um amigo meu, dizendo para ele, refletindo, digo, pois é, estou imaginando, não é como é que seja isso, mas parece ser que nem água do mar. Quem não conhece, não, a onda está lá, eu estou aqui, isso, aquilo. E quando vê, tu é pego de surpresa, isso, aquilo. Mas se tu está num mar de grão, no meio de um monte de grão, num lugar, quando abre a boca da botija do soja, todo o universo de grão que está ali ligado, ele está assim em movimento. Seja perto, seja longe. Se um grão escora o outro, aquele o mais distante, ele está em movimento. Imperceptível, mas está em movimento. Quanto mais se aproxima do funil, o movimento é ainda maior. Então, imagino, e que seja assim, as pessoas estão distantes do funil, às vezes você pega um próximo, autoconfiantes, ingenuamente, não é? E quando vê, começa a fugir o grão debaixo do pé, e ele tem que evoluir, ele tem que se deslocar, ele tem que caminhar para uma parte mais alta. E como tu te firmar num grão em movimento, em queda, e tu ir para a parte mais alta? Já é algo extremamente difícil, por menor que seja o movimento. Então, concluo eu imaginando, não, isso não está certo. As pessoas não podem permanecer, por mais distante que for, dentro da área onde está depositado o grão na hora que se abre o tal de funil. Por mais distante que for, porque todo o grão está em movimento. De forma visível ou não visível, mas está em movimento. Por isso, dessa sequência de acidentes, acho que 4 acidentes aí em pouco tempo, numa região pequena, mortes fatais, em Madruguemado, pai e filho, que um rapaz, aí perto de Santo Ângelo, acidente, fora outros, estamos sempre da mesma coisa. Inclusive, alguém me lembrou, tinha aquela situação ocorrida há pouquinho tempo também atrás, que as pessoas estavam em cima de algo que se movia, e de alto, mais alto que o soja, mas um lugar, uma plataforma fixa, quer dizer, fixa não, mas que não tocava o grão, mas que as paredes lá longe estavam cheias de grão, e que acabou desabando. Por quê? Porque entra aquilo que a gente diz, todo grão está em movimento, a não ser que ele esteja desgrudado dos demais, e mesmo assim, com o processo de queda de uma parte da semente para dentro do funil, se move, se trepida, às vezes de forma imperceptível, né? Move tudo aquilo e acaba desabando. E essas tragédias têm acontecido. E então, as empresas têm sim que criar um sistema ou de alarme, que, por exemplo, quando vá abrir essa boca, grite para que as pessoas se retirem deste ambiente, que é onde está o grão, independente da distância,
ou coloque em plataformas móveis, ou da forma adequada que for, mas que quando o grão passe pelo processo vamos dizer assim, de queda, eles estejam seguros, estejam separados dessas possibilidades. Isso precisa mudar, não está certo. As empresas precisam sim tomar uma atitude, a lei tem que ver isso. Nós não podemos perder o ser humano dessa forma. E essa justificativa que o fulano não respeitou isso, não seguiu, olha, não se justifica. Porque o ser humano é perecível de erro, ele é sujeito de erro. E como o visual dele não traz para ele preocupação, ele acha que está seguro. Não, aqui nessa distância, em tal situação, não está acontecendo, não acontece, é lá. Mas sempre vai acontecer de tu calcular mal. Pode acontecer. Se tu está dentro de uma área de risco, tu está sob risco. Vou repetir, se tu está dentro de uma área de risco, tu está sob risco. E então, isso precisa mudar. São pessoas, são seres humanos. Então, estamos na torcida, até inclusive não falamos, mas enviei mensagem para amigos que trabalham com a área, conversei com agricultores privados que têm armazéns, digo, fulano, como é que é isso, como é que vocês veem? E daí nos informando, não é? E eu digo que isso tem que acontecer, muita gente já tem as plataformas, não é, que é separada do grão. E aí dá uma tranquilidade, uma segurança melhor, maior, né? E assim deve ser. Isso precisa mudar. Não tem justificativa das pessoas ficar em cima do depósito do grão enquanto abrir a tal de bocarra. Nada é mais importante que a vida. E basta de pessoas estarem justificando essas tragédias com o erro, o suposto erro dos trabalhadores. Não, está errado. Está errado a empresa que deixa ainda o funcionário em cima do grão quando abre a tal de bocarra. Porque ele está em cima de algo volúvel. Que nos venham corrigir, que venham aqui, estão convidados a dizer que não. Isso não pode acontecer. Tem cabimento isso? Porque nós, na nossa ignorância, achamos que, porque a montanha é grande, lá em cima, dos grãos, não tem perigo. Não importa se não tem. O lugar é de risco. Faz parte todo do conjunto aquilo. Não é? Só tem menos risco se tu está lá, longe, e dependendo ainda da disposição, da massa de grão, do que se tu está próximo ao funil. E então é uma tragédia isso, é vergonhoso, é um fiasco e é tão vergonhoso quanto ocorrer isso, é o comportamento das autoridades de não tomar uma medida, não punitiva, mas de exigência para que haja adequação. Nós temos uma engenharia extremamente evoluída hoje em dia. O que custa botar uma ponte móvel por cima e segura para o trabalhador? Que crie recurso. Vão até Marte. Será que não sabe fazer isso? Isso não pode acontecer. E essas dificuldades de interpretação, de leitura, que não só nesse caso, mas muitas vezes de outras formas, não é? Tem nos envolvido, Liberdade do Jornal tem nos envolvido, não é? Onde a gente alerta para a necessidade de ajuste nas novas leituras, ou nas necessidades de leitura de coisas velhas, mas que o mundo é outro, que precisamos alterar. Isso aí passa
Então, como eu digo assim, a gente traz na medicina essas necessidade de leitura. A leitura, os fatos sobre, por exemplo, a medicina, sobre tantos temas, se ausentaram do alcance da sociedade, estão se distanciando. Primeiro porque o mundo privatizou a comunicação, não é? Hoje ela é feita de mim para o mundo e do mundo para mim, não é? Arrebentaram com as mídias, estão execrando a comunicação de toda maneira, ainda mais em países tipo terceiro mundo, aí que nem o Brasil, né? Onde uma ou outra figura se impõe, esses tiranos nojentos aí, né? Que vem de ajudar a promover liberdade, não é? Dificultam a liberdade de comunicação. E aí o povo vai se distanciando do saber do que está acontecendo no seu entorno, que diz respeito à sua vida. Não é? Isso é muito preocupante, é sim preocupante. Deixa eu ver. Tá bem ruimzinho da tosse, né? Ah, Deus. 2, 3 noites sem dormir. Horrível. Estou detonado com a garganta. Não foi o pior dia que tá da garganta. Que é hoje. Passei 2 noites em claro com meu pai, lá isso judia. Aonde? Tá no hospital? Não, deu alta. Espera, pode segurar um pouco aí. Humanos com Liberdade, sexta-feira, garganta judiando. Lá no fim do programa ela começa a melhorar. Evolução do nosso corpo médico, atendimento de saúde, impressionante. Só gente com a garganta estourada aí, não sei. E há anos, né? Coisa séria. Mas hoje encontrei aí, ali estava ali com o Carlos, com o José Zanetti, né? Estava o irmão Celso João, é o responsável pela unidade do Caró aqui em Caibaté. E depois eu logo tirei uma foto com ele e o José Cláudio Zanetti, né? E depois encontrei o irmão ali logo próximo. Daí convidei ele, vamos fazer uma prosa. Amanhã depois eu devo postar ali no YouTube, Liberdade Tracinho, o jornal, te inscreva. E obrigado aos assinantes, o pessoal que visualiza ali também tem sobre o evento que aconteceu em São Miguel, a Esquadrilha da Fumaça. Aí na prosa eu perguntei para o irmão Celso, digo, irmão, o senhor conhece um livro, Quem Vem Lá? Ele disse, eu tenho, mas eu não li. É o meu livro, primeiro livro. E eu cheguei, ele é descendente de alemão, ele é franco, e que bom, pessoas francas, e eu sei que ele não leu, e eu sei que ele, na verdade, ele espiou, e então ele não leu muito.
ele não gosta do tipo do livro que eu escrevi. Seguramente ele não gosta. Já o padre Guido, ele foi o que a gente chama de mais gentil, né? Então ele fez referência, inclusive, sobre o conteúdo do padre. Mas o irmão Celso, responsável do Carol, ele tem essa natureza mais franca. Aí ele citou um outro livro de um francês que escreveu um livro há muitos anos atrás, lá na França, tornou um best-seller, acho que é do Victor Hugo, não sei o quê. Acho que é muito bom, acredito que seja. Quem assistir o vídeo vai saber. E vai poder ler o livro que parece que tem aqui em uma das nossas bibliotecas aí na cidade. Mas por que os jesuítas, o irmão Celso não é um padre jesuíta, mas ele está dentro dessa congregação jesuítica, por que ele não gosta? É justamente o quem vem lá veio para as pessoas refletir sobre aquilo que a Igreja Católica, dentro do movimento jesuíta, não fala, deixou para trás. Como, por exemplo, a participação do homem negro. Será que ainda não gostam do homem de cor? Ou será que ainda eles acreditam que não houve a participação do homem negro? Ou será que querem nos manter, um que outro deles, dentro daquela cultura que algumas cores de raças com algumas cores diferentes devem permanecer enquadradas como foram enquadradas por todos sempre? Ou será que é por isso que a Igreja Católica hoje enfrenta as dificuldades que vem enfrentando, com menos público, com menos seguidores, com menos crentes? E, de certa forma, eu não vou mentir que isso, de certa forma, me fere, porque eu tive pequenas vertentezinhas que eu senti já no pequeno passado do quem vem lá, de pessoas que me fizeram citações que eu chamaria de, entre aspas, violenta, que nunca nem pegaram quem vem lá na mão, motivado por umas poucas pessoas. Mas só dizia assim, quem vem lá está em torno de 320, 340 edição na mão de outras pessoas. E não foi dado, não teria condição para isso. Aí eu fiz aí dentro das colocações do meu querido irmão João Celso, que também é João, meu tocaio, né? Que eu abri o espaço outra vez para ele, dentro dos espaços do Liberdade Jornal. E aí ele dissertando sobre os movimentos, movimento gay, movimento sem terra, movimento não sei o quê, inclusive movimentos que não seguem o catolicismo, se dizem católico, usam o catolicismo, mas não seguem, às vezes não estão nem aí com o católico, principalmente com o católico. Mas eles captam aquelas panelas de, vamos dizer assim, excluídos ou socialmente colocados como excluídos, para dizer que defendem causas sociais. Aí eu perguntei para o meu irmão Celso, eu digo, irmão Celso, ele me pediu para não fazer perguntas difíceis, mas digo, eu nem saberia, o senhor é um sábio. Digo, mas o que a igreja tem feito na defesa do povo das periferias das cidades pequenas ou maiores, tipo os migrantes campo-cidade? O que a igreja tem feito, que grito tem dado na defesa dos microprodutores rurais, principalmente da nossa região, do nosso país, que estão lá fora, que não tem um ônibus, que não tem um meio de locomoção, que não tem acesso à saúde mínima, que o acesso à saúde é um faz de conta, é uma consulta médica. E ela me respondeu. Até porque estava fazendo barulho do trânsito ali. Aí passou o barulho, eu refiz a pergunta. Digo, o senhor falou no movimento dos gays, que eu também concordo. No movimento não sei de quem, que eu também concordo. No Sem Terra, que eu também concordo. Em outras coisas que eu concordo. Eu concordo com tudo. Mas eu voltei a dizer,
A grande maioria da massa do nosso povo está nas periferias da cidade, pequena ou grande, e são oriundos da lavoura. E aqueles que estão no interior, que são os pequenos micros agricultores que plantam 1, 2, 3 hectares de terra, 5, 8, menos que isso, e que não tem o recurso financeiro para uma situação melhor, toda aquela dificuldade que esse povo conhece. O que a igreja tem feito por eles? A não ser ir lá, rezar a Santa Missa, pregar aquele mantra repetitivo durante séculos e séculos, convida eles para refletir sobre o conteúdo, sobre a vida, sobre o futuro deles, sobre a condição social deles. A igreja leva uma farinha, 1 quilo de farinha para essa gente, leva um arroz quando eles estão hospitalizados, vai visitar eles nas casas. Ou a igreja hoje é voltada para a rota missões, para as riquezas, como diz, e as visitas. Por isso que não leiam quem vem lá. Não pode ler de coisas parecidas. Mas tem muita coisa boa, não é? Com as pessoas, inclusive com o meu amigo e irmão Celso. E eu disse para ele que eu quero voltar ao Caró, ouvir ele lá no Caró, e vocês podem ouvir, creio que a partir da manhã, acessando o YouTube, é Liberdade Tracinho Jornal. Mas eu não quero me prevalecer aqui, mas eu queria colocar aqui para algumas pessoas. Tem um mundo que passou, que acabou. Ninguém aguenta mais mantra repetitivo, verdades mentirosas, castelos econômicos e financeiros construídos nesse país e pelo mundo afora, em cima de mentiras, de exploração humana, e que negam as pessoas a refletir, a pensar. Mas o que eles acham que são? Que a humanidade vai continuar engolindo essas lengas por todo sempre? Mas eu respeito. Mas quem é o santo nessa terra que nós devemos nos curvar e tomar como verdades absolutas? Santo é Deus e Jesus. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, que está no mundo. Então, eu digo assim, pena que o irmão Celso não tenha lido quem vem lá. Mas eu sei que para ele é bastante difícil ler. Seguramente é bastante difícil de ler. De fazer aquilo que mais de 300 nesse pequeno São Miguel fizeram. Estão fazendo. Crianças mediando, puxa, sabe que eu estou entendendo, eu estou lendo, tem coisa lá muito bonita. E pode ter um monte de coisa feia. É uma utopia, mas fala da vida. Fala da vida não como ela é uma utopia, mas como possivelmente foi. E é diferente daquela narrativa, daquela lenga que os Guarani aqui carregavam pedra de 2.000 quilos nas costas, cantando e louvando, desde que fossem batizados, e os que tombaram. Vamos prestar uma homenagem. Eu acho que nós tínhamos que criar aqui uma referência à casa onde as mulheres ficavam depositadas depois que os maridos morriam. Não me lembro como é que era o nome daquela casa, daquele quarto. Vamos falar sobre aquilo. Não é que a gente queira falar sobre as coisas que não era tão bela. Mas aqui tenta se jogar para cima do povo a imagem de maravilhosismo, de história santa, de terra sem mares. E o nosso povo está aí sofrendo. Veja a saúde. A dificuldade de saúde do nosso povo. Veja a miséria econômica da maioria do nosso povo, do povo missioneiro.
terra sem males, mas que sem males, da onde isso? Quem é o louco que naquela época, além do oceano, que nunca veio para cá, não tinha nem ideia do que era esse país aqui, a não ser que era mato e selva. Dizia que aqui havia uma terra sem males, por ler umas cartas que chegavam para lá, sovadas depois de 6 meses, com referências de belezas. E, pelo amor de Deus, vamos nos respeitar. E para nos respeitar, vamos respeitar o nosso povo. Não vamos botar político aí que não consegue ouvir o povo. Não vamos reeleger político, não vamos eleger político que fica gritando maravilhosismo e belezas e nos mandando olhar para as fumaças que voam no céu e o povo na merda. Ou vai me dizer que socialmente aqui estamos tranquilos, vão no interior, querem sair com nós e vamos junto aí ver no interior quantas famílias que não tem como vir para a cidade para comprar o pão, que tem que pedir um favor para o vizinho, para um carro, que ganha um salário miserável, como ganha o brasileiro. Olha as filas, façam umas estatísticas da saúde, mas não comam a estatística. Registrem a estatística e tornem público, botem uma coisa lá na frente da prefeitura, mostrando o que está acontecendo. As pessoas esperam anos por um tratamento mísero de saúde e ainda elogiar o governo porque fez uma fila única para a boiada entrar de uma tropa só na mesma coisa, nesses mundos de maravilha. Mas que é maravilha! Me poupem de me chamarem prefeitura para prestar conta, porque eu tenho ido, vou, mas eu posso me enojar nem ir mais. Então, eu digo assim, eu não preciso estar catando fragmentos, o Liberdade não precisa, para adquirir gorduras que nos faltam. Gordura nos sobra. A gordura do carinho do povo, do reconhecimento da nossa gente, não é? E a esse pessoal que se instala no poder do nosso país para defender a nossa gente, o nosso povo, se elegem com esse pretexto e depois que estão lá, vendem uma carapuça de poderio, de arrogância, só com os parentes deles como candidato, as namoradas, os coisas, para explorar o povo e para achar justificativas, não é? Para manter o povo subjugado, para punir aqueles que os criticam. Para isso, esse monte de safadezas que se formam em tudo que é canto para explorar o pobre povo do meu país. Grande Leonel de Moura Brizola, grande Getúlio Vargas, pessoas como vocês não se viu, pouco se vê, de amor pelo povo brasileiro. O que nós vimos hoje aí? O que nós temos hoje aí? O que a nação brasileira tem hoje aí? O que nos trazem? Fumaças? Container, um em cima do outro para ver estrela, parque industrial, onde os industriais estão se fechando para vir aqui trazer suas indústrias, fantasias tantas, 30 ônibus para vir aqui no encontro religioso, e que você quer enche uma barraquinha miserável com um artista de televisão, santo para tudo que é lado, homenagem para tudo que é canto, e aqueles que estão vivos, tratados que nem cão. Então, eu digo assim que eu rezo para o Deus que acho que é de todos nós e que eu me incluo nos que acreditam, para que essa arrogância
seja tirada de vez. O povo não aguenta mais tanta arrogância. O povo não aguenta mais políticos histéricos, que quando tu vai lá levar um reclame e eventualmente a tua forma de expressão seja inadequada, e ele te recebe lá com os bolsos abarrotados de pedra, cercados de doutores e de recursos ameaçadores, protegido pelas leis que eles mesmos criam. É muito chato isso, não é? É muito chato. Então, graças a Deus, Deus me fez pequeno porque quis assim, mas não tenho rabo preso com figura nenhuma e não tenho medo, não é, dos riscos que corro, não é, embora judia da gente, de tentar trazer um pouco da verdade, do que aflige a nossa gente, das misérias nocivas que estão sendo construídas nesse país e do mar de dificuldade que se soma naqueles que buscam uma vida um pouquinho melhor nesse mesmo país, não é? Que não digo nossos políticos, porque não são nossos, não são eleitos de forma como deveriam, não é? Tudo tem muitas fases de conta, muitas malandragens que incidem, mas que Deus ilumine essas figuras que respondem pelo povo, pela sociedade, e olhe o povo. E pare de botar rios de dinheiro, trazer dinheiro para construir malandragem que beneficia eles, aos puxa deles, aos privilegiados deles, às empresas deles, e não consegue enxergar o nosso povo. Então, são coisas que ora merecem o nosso crivo, não é? A nossa vista, não é? E nós acreditamos muito, o Jornal Liberdade acredita muito, que no trabalho, nos trabalhadores do nosso país, naquela pessoa que não pode trabalhar, aposentado ou não, mas nas pessoas simples, ricas ou pobres, mas que as pessoas comuns, não é? Está o melhor, o mais belo que temos. Deles tu consegue tirar, extrair a coisa mais bonita que tem. Se fizesse um bailão aqui nesse sítio arqueológico e trouxesse o pessoal do nosso bairro e botasse o Caçarole, mais 3, 4 cantores do PP ali dentro, e dançasse uma tarde inteira, fazia tanto sucesso quanto fazem outras coisas, hein? Mas que melhorassem a saúde, o acesso à saúde. E não ficar se justificando, chamando de belo e bonito a porcaria que temos. Falar em saúde, quem cresce aqui é a dengue. Não é? E não só aqui em Santo Ângelo, a dengue virou companheira nossa. Já nem podemos falar do mosquito. O mosquito é nosso vizinho, nosso inquilino. O mosquito está por aí. Tem tudo que é lugar. Agradecer o cidadão hoje, entendi, uma grande figura, um grande profissional, que há poucos dias atrás me convidou para falar com ele na prefeitura e eu fui lá e conversei com ele. A atitude, o comportamento, a educação dele. Embora eu tenha certeza que motivado com outras intenções, mas ele foi equilibrado, educado, respeitoso. Isso a gente carrega com a gente para sempre. E lamentar aqueles que ficam histéricos, expandem, buscam, sabe, ampliar porcarias. E não admite que o Jornal Liberdade erra, Sartori erra, que nós erramos, temos que pedir desculpas quando sabemos que erramos.
mas que estamos aí todos para crescer. E que temos que dar resposta, mesmo para aqueles agricultores que estão aí socados, que vieram do interior, estão socados aí do emprego, de uma valorização, de um ganho de renda para ele e para os filhos. O que fazem os encastelados, os palácios religiosos, as rendas que vai nos envelopes, né, para os religiosos? A vida é aqui, para depois nós receber a recompensa lá no alto, né, junto com o nosso Deus que tudo vê e tudo sabe. Então, assim vai, assim, como é que é? Assim o barco vai. Então, temos indo enquanto a garganta me permitir. Hoje é dia do índio, não esquece. Hoje é dia do índio, Alcione. 19 de abril. 19 de abril, olha que dia bonito. Ontem parece que era o dia da leitura da criança, uma coisa assim, né? Eu estava vendo de uma escola lá de São Luís Gonzaga, muito bonito. As crianças, né? Aqui na nossa escola João Costa tinha também os negócios sobre criança, sobre leitura. Tem coisa, isso aí é maravilhoso, isso é coisa linda. Hoje é o dia do índio, parabéns nossos índios do nosso país. Grande Kulinski, São Miguel é dos índios, vamos entregar São Miguel para os índios, dizia um amigo meu, né? Reprisando, claro, outras pessoas, mas ele usava esse termo. Os Guarani, os Caigangue nossos aí, até São Miguel é de vocês. Não venham mais a pé para o São Miguel, nós vamos botar um micro-ônibus lá para trazer vocês. Não, sei lá. E uma coisa assim, meu Deus, temos que... Chega de caçar pica-pau, né? Vocês merecem muito mais do que 200 hectares para quase 200 pessoas. Vocês mereciam aí, no mínimo, 5.000 hectares, 10.000 hectares, muito peixe, muitos bichos na mata, enfim, essas coisas naturais. Ou vocês mereciam um acesso a escolas superiores aí, né, para se integrar, não é, o resto da tigrada aí que hoje se sobrepõe a esses nossos irmãos, não é? Um abraço a todos, obrigado e desculpem pela garganta que tem me ajudado. E queria agradecer a vocês, Liberdade Jornal, programa Hoje Humanos com Liberdade. Nosso carinho às empresas que nos prestigiam. O pessoal lá, os parentes lá de Santo Antônio das Missões, que acabei encontrando hoje, há tempo não vi, né? Muita gente de fora, né? As escolas, nosso município aí no evento, todo mundo, quero agradecer, não é? E mais uma semana que fim, depois de uns dias de percalço aí, também 2 noites sem dormir direto, hein? Mas com a melhor razão do mundo, né? Dando muita risada e também sofrendo, né, com o paciente Adelino Sartori, né? Um abraço ao meu irmão Djalma lá em Brasília, que é lá de Goiás, eu digo goiano, né? Era de Goiás. Ao Jefferson Bresolim, ao Dari Sartori e a família aqui de Santo Antônio das Missões, pessoal de Bossoroca e São Luís Gonzaga, Mato Queimado, Caibaté, todo mundo aí. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.